Então tá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Jovens PDC. A gente está muito feliz, muito alegre. Você que clicou aí, você sabe quem é o nosso convidado. Mas antes da gente entrar nesse papo super legal aqui, deixa eu só te falar algumas coisas. Primeiro, né, esse papo tem abençoado a tua vida. Toda semana a gente está aqui com um episódio fresquinho, um episódio novo. Tem abençoado, tem edificado a tua vida. Então deixa eu te fazer um convite. Compartilhe com os teus amigos, manda aí para os teus contatos, você vai levar aí 30 segundos para mandar aí para a tua rede de contatos e aí a nossa rede de amigos, de contatos, ela cresce e a gente consegue falar mais das coisas do reino de Deus, alcançar mais pessoas, outras pessoas serão abençoadas. Também segue aí os nossos perfis nas redes sociais, tanto da igreja quanto dos jovens. E se você não se inscreveu no canal no YouTube da igreja, faz a tua inscrição aí, deixa aquele famoso joinha, né, o like. Comenta aí, coloca aí quais são as tuas percepções daquilo que você tem recebido de Deus aí nessas conversas e se está faltando alguma coisa ou alguém aí, coloca nos comentários pra gente trabalhar em cima disso, certo, gente? Vamos lá para esse papo super abençoado, aumenta o volume porque eu tenho certeza de que você será tremendamente abençoado. Então tá, comigo aqui então, Pastor Luiz Fontana. Estou muito feliz, pastor, muito obrigado por ter aberto um tempo na sua agenda, nos recebido aqui, a equipe do PDC aqui em Esteio hoje, né? Itinerante aqui, o Vini está comigo aqui na técnica. Muito obrigado por nos receber, muito feliz, pastor, muito obrigado mesmo. Eu me sinto honrado de ser convidado a participar desse PDC, do programa de jovens aí com você, pastor Felipe, e para mim é uma alegria. Estamos em casa, né? Amém. Estamos em casa, estamos juntos aí, edificando o reino, trabalhando, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém. E é uma alegria comunicar com todo esse pessoal aí. Sim, essa voz aí, voz de locutor, hein? Acostumado com televisão, com rádio, né, rádio, comecei na rádio bem cedo, né? Sim. E depois me dediquei à rádio bastante tempo. Sim. Primeiramente foi a rádio. E depois veio a TV, é claro. Uhum. Mas a rádio foi uma experiência muito legal. Meu pai era pastor. E em outro país, né? Sim. E tinha um programa que tinha que ser feito. Aí ele me disse, você vai fazer. Aí eu fui lá para a rádio, aprender a fazer rádio na marra, aí no espanhol. Livre espontânea pressão. Vamos falar um pouquinho disso, pastor. Aí a gente foi para a rádio e cheguei no Brasil de volta, fui estudar, me preparar para isso, que eu queria ser. Trabalhar com comunicação, jornalismo, rádio, TV. A TV não estava nos meus planos no início, tá? Mas era rádio mesmo, porque eu gostava muito de fazer rádio. E aí surgiu a Rádio AM Esperança em Porto Alegre. E quando a rádio surgiu, só tocava música e eu já estava com um programa de televisão na Band. E o diretor da rádio, o pastor Antônio Marim, soube que eu tinha me formado para locutor, esse negócio. Então me ligou um dia. Você não quer vir aqui conversar comigo? Fui. Quando fui lá, conversei, já saí fichado, né? E começamos no mês de março, naquele ano. Entrei como programador de toda a rádio como musical e um programa da 1 às 5 da tarde, todo dia. Que legal. Chamava Comunicação Total. Sim. A ideia era fazer um programa que alcançasse não só o cristão, mas todas as pessoas da cidade. Um programa popular, vamos dizer assim, com uma linguagem diferente. Claro, para aquela época, ali por 88, tu imagina tu chegar numa rádio e começar o programa. Oi, galera, chegando aí, o nosso programa, rolando música bem legal, até às 5 da tarde com você. As pessoas dizem, esse cara não é crente não, rapaz. Sim, mas a linguagem que a gente quer colocar, né? Claro. E rodando música, brincadeiras no ar, o nenê que chorava quando o cara errava o nome da música, aquele negócio é o que tinha, não tinha internet, né, meu? Então a gente tinha que inventar. Era uma então, quebra de paradigma já, né? Exatamente, né? Qual o cantor, não era o Silvio Santos, mas um negócio assim, né? Mas assim, e aí as pessoas começaram a se ligar, e pessoas não cristãs, pessoas que não eram crentes, ligando, participando. Eu tinha telefone no ar direto a tarde inteira. Sim. Era um cansaço, da 1 às 5 da tarde, meu irmão. E fazendo o cantor misterioso, o cara que a voz é parecida com quem é o cara, aquele negócio todo. Aquilo pegou uma proporção, assim, na época, por não ter a internet, nenhuma FM. As FMs eram escassas, e até porque para ter uma FM cristã era muito complicado. Então a AM dominava. Então a gente ficava ali de tarde entre as rádios seculares, 4º lugar, 3º lugar. Já era uma grande coisa para a cidade de Porto Alegre, da grande Porto Alegre. Sem dúvida. Então foi um início muito legal. Sim. Então a minha ideia de início era trabalhar, fazer rádio, né? Fazer rádio.
Sim. Para a gente voltar um pouco mais no seu início, fazer uma pergunta, como é que foi o seu encontro com Cristo? Assim, como é que Jesus entrou na sua vida, na sua família? De infância, né? Na minha infância, meu pai já era pastor, né? A minha mãe, ela conta que quando eu estava no ventre ainda, né? Ela queria muito que eu cantasse, que eu fosse um obreiro, que eu fosse um pastor, que eu fosse um cantor, coisas assim. Então ela orava, ela sempre dizia assim, ela orava, colocava no Senhor, faz dele servo teu, né? Fiel, que cante. Mas se ele cantasse, seria tão bom, Senhor, né? Que ela gostava muito de música. E ela vem de uma família muito musical também. E então assim foi que começou a oração ali do ventre da minha mãe. Jeremias, assim, meio Jeremias. E ela disse, faz dele um pastor, coisa que eu não queria ser depois, né? Não tinha nenhuma intenção de ser pastor, mas Deus foi dirigindo para isso. Eu achava só cantar e fica mais fácil. Mas a oração era... A minha mãe orou por duas coisas, e as duas coisas se cumpriram. A minha mãe é aquela mulher de muita oração. Olha que legal. Mulher que... Nós éramos 7 filhos, né? Eu sou o sétimo, né? Tenho mais 6 irmãos. E ela conseguiu nos ensinar a todos o caminho. Que legal. Ensinando de Jesus, ensinando a palavra, era fantástica, minha mãe. E como isso é importante, né, pastor, nos dias que a gente está vivendo hoje, até essas questões que a gente está vendo acontecendo nas escolas, por exemplo, sim, crianças às vezes entregues aí à tecnologia. O problema não é a tecnologia, sim, não são os jogos, não é a internet. A gente sabe que o problema não é sim, esse, mas o fato das crianças ficarem entregues a isso sem uma supervisão, né, não tem pais ali e tal. Ouvir um relato como esse assim, como é bom, né? Poder ouvir, ver pais, mães que foram mães e pais de verdade, segundo o coração de Deus, né? E interessante, Felipe, que éramos 7. Imagina. E hoje, depois de tantos anos, os 7 são crentes cristãos. Glória a Deus. Os 7 estão congregando, abençoados. Bem os netos, tem bisnetos. Acertaram, então, assim, né? Fizeram alguma coisa muito certa aí, né? Então, assim, eu digo assim que eu louvo a Deus pela vida, especialmente a minha. Meu pai, como era pastor, estava sempre envolvido com a igreja, né? E ela se antenou. Ela se antenou que ela precisava ficar mais perto da gente. Então, é aquela conselheira. Eu venho de um tempo, né? Eu não sou tão novinho assim como diz, mas eu venho de um tempo que dificilmente tu tem um acesso ao pai, né? Aquele acesso, pai, como hoje tem, com meu filho tem comigo, né? E graças a Deus que mudou isso. Amém. Também, né? Então a gente tinha mais acesso à mãe. Então a nossa mãe, ela nos ensinava, nos orientava de uma maneira fantástica, né? Questão da escola, questão na congregação, da denominação, ela sempre colocou, primeiro está Jesus. Então ela colocou Jesus em nós. E isso foi muito importante na minha vida, né? E aí foi nesse momento que eu conheci Cristo de uma forma muito simples, né? E é complicado a gente que nasceu no lar cristão, às vezes, né? Até por não entender muito essa passagem. O cara que nunca foi numa igreja, não congrega e se converte, ele tem o antes e o depois, né? Mas eu louvo a Deus por isso, né? Que eu já vim de um lar, né? Abençoado, pai, mãe e meus irmãos, e eu agradeço a Deus, né? Mas claro que a minha mudança maior, depois foram havendo mudanças, a gente vai crescendo na graça, né? De glória em glória, como diz o texto. Aos 15 anos, tinha 15 anos de idade, meu pai, um chamado missionário, ele deixou o Brasil e foi para Assunção, Paraguai, para ser pastor. E aí foi os 7 filhos, foram 7 filhos, dentro de um carro. Imagina. E chegamos. E isso me marcou muito, porque quando eu cheguei lá, eu me dei conta, cara, eu preciso ajudar meu pai. Foi a primeira vez assim que despertou mais. Sim, porque a gente está envolvido na congregação, mas é uma coisa. Quando eu comecei a entender, eu preciso mais de Deus para minha vida. Aí começou uma busca minha pelo Senhor, né? Eu sempre conto, quando estou aqui na congregação, às vezes conto que uma coisa é ouvir teu pai falar de milagre, ou se tu ouvir falar de milagre de outra coisa, tu começar a viver alguns milagres. Né? Eu comecei a viver junto com meu pai, com a minha família, alguns milagres na obra de missão. E ali aquilo foi mexendo muito comigo. Começou todo um tratamento de Deus a partir dele. Então eu louvo a Deus porque
essa mudança aconteceu num momento muito legal, que eram meus 15 anos de idade. Importante, 16, né? Na vida de um jovem adolescente. Né? E fui estudar lá, escola, início de faculdade, tudo em espanhol. Então, foi um outro ambiente, outra cultura. Tudo isso também foi muito legal, porque está conhecendo uma nova cultura. E me ajudou muito. Então, eu estou muito feliz. Agradeço a Deus pela mãe e pelo pai que Deus me deu. Especialmente, eu digo sempre a minha mãe que ela ficou mais próxima a nós, nos ensinando. Fez esse trabalho, né? E cuidou de vocês. Isso é uma coisa que a gente vê, por exemplo, vários filhos de pastores, eles são meio machucados, às vezes um pouco. Com certeza. Por uma falta de sabedoria, assim, da família, às vezes, sei lá. E eu achei interessante uma coisa que o senhor colocou, né? Esse contato com o poder de Deus. Né? Exato. Teve o contato com os milagres, com o poder de Deus. Aquilo ali mexeu contigo, né? Eu comecei a me dar conta que... Porque tu fica naquela assim, mas sabe que o velho não quer só me convencer Sim. que esse negócio é legal, daí... Mas chega aquele momento que parece que Deus fala, não, agora tu vai começar a viver, tu vai começar a ver coisas que tu não via. E eu vi testemunhos lá que não precisam marcar. Sim. E depois eu entrei numa outra fase, depois de eu ver, tá, tudo bem, agora eu vi os milagres com meu pai, agora eu quero saber quando me casei, né, que é já outra história, eu disse, agora eu quero ver... Comecei a ver os milagres na minha vida com a minha esposa. Então, é uma sequência, são ciclos, né? Eu chamo as estações da vida, né? São estações. Então, isso marcou muito a minha vida, essa questão de ver. Porque tu vê, não é só porque estão te falando, uma coisa é te obrigar, então, tu tem que ir no culto, eu era garotão aqui, terça-feira, meu pai, não tinha aquele negócio assim, eu acho que eu não vou no culto da terça. Isso não existia. Eu não vou na escolinha dominical. Não, tu vai sim, acabou, não tinha conversa. Sim. Mas a partir desse momento dos 15 para cima, eu comecei, não precisou mais alguém me obrigar a ir, né? Diz, não, tu tem que ir, não. Eu comecei a conhecer um Deus na intimidade, comecei a ter as minhas experiências espirituais. Eu acho que isso foi uma das coisas que marcou muito para mim. Sim. Uma coisa tão importante que o senhor está colocando, hoje as famílias, a gente está saindo um pouco da pauta aqui, mas eu acho que é importante o que está sendo colocado. Hoje as famílias, elas nos procuram, elas têm esse desafio de dizer assim, o meu filho adolescente não quer vir no culto, eu vou manter a individualidade dele, não sei lá, né? Criança. Às vezes tem 8, 9 anos, não é nem adolescente, Meu né? Deus. E aí o senhor está contando uma experiência. Não, o teu pai diz, não, tu vai no culto. Tu entende? Simples. E isso foi algo que foi importante, porque em determinado momento o senhor teve o contato com o poder de Deus. Eu acho que é isso que falta os pais entenderem. Exato. O fato de levar o filho, ele está indo ali meio obrigado até, a gente entende isso, mas é que em um momento Deus vai pegar o coração dele. Sim. Né? E é isso que vai mudar tudo. Porque o mundo fica pregando para os nossos filhos, né? Ele prega para nós. 24 horas. Né? E as pessoas, eu acho que às vezes falta esse entendimento mais maduro assim, dos cristãos, né? Das famílias, dos pais, e entender isso. O fato de tu levar o filho não é porque tu é chato, mas é porque tu está oportunizando ele ter um encontro com Deus. Né? Foi assim que aconteceu com o senhor, né? Aconteceu comigo e depois eu repeti isso com os meus filhos. Né? Não na forma tão, talvez, dura como foi no meu tempo, mas com a mesma essência. Tanto eu como minha esposa, não, nós vamos para a reunião, Deus tem um negócio contigo lá. E depois chegou um tempo que eu me lembro que eu viajava e quando voltava chegava cansado das viagens, ministrando. Ou então era uma segunda-feira, tinha um ensaio dos adolescentes e eles, pai, leva a gente. Às vezes dá a dizer, mas estou cansado da minha esposa, é melhor tu levar no ensaio que levar em outro lugar futuramente. Olha que legal. E eu disse, é mesmo, pegar cansado, colocar eles no carro, porque eu via que também eles já estavam querendo ir. Então eles começaram a ter as experiências deles. Então é uma sequência de coisas assim. Importante. Isso é muito importante. Sim. E como é que foi, pastor, assim, a experiência? Contou um pouco, né? Mas assim, a experiência de rádio, de TV. Eu me lembro do programa de TV. Programa Vida. Eu me lembro de ver os clipes. Eu me lembro de ver o clipe, acho que foi uma vez que eu vi um clipe do Michael W. Smith. Ali. Exato. Que ali eu comecei, Michael W. Smith, achei muito legal. E assim, como é que foi essa experiência? Não só isso, mas testemunhos que marcaram a sua vida, porque isso é legal. Né? Às vezes a gente faz esse trabalho, né? Eu mesmo aqui fazendo podcast, graças a Deus, a gente recebe alguns testemunhos, né? Muitos. Alguns testemunhos o senhor lembra que marcou e também como é que foi essa experiência, porque eu converso também com os pastores aqui do ministério
né? O pastor Isaías tem também essa experiência de televisão, de rádio e tal. E ele vai puxando a gente, porque quando vê, ele coloca o pastor, ele te vira. Ele comentou com o pastor, né? Assim, botou o pastor no rádio do pastor Paulo nosso lá, o pastor Paulo Ganzer. Mas eu não sei fazer rádio. Ele aprende, te vira, né? Então isso acaba sendo uma vivência pra gente, a igreja, nesse sentido, né? Com certeza. A televisão foi uma experiência nova para mim, né? E eu me lembro que eu fui trabalhar na secretaria da igreja em Canoas e estava trabalhando tranquilo. Deus tinha colocado algo no meu coração um tempo atrás, naqueles dias. Tinha falado uma voz muito audível e me disse: eu vou te colocar em lugares que jamais tu poderás imaginar. E eu tomei aquela palavra para mim. Uma palavra muito clara. Foi um dia que Deus, o Espírito Santo, nos tocou. Estava na minha casa orando, eu e minha esposa. A gente estava em outra cidade aqui no Rio Grande do Sul e o Senhor nos trouxe para Canoas. E eu me lembro que eu estava no escritório, estava ali ajudando o pastor no escritório, todo de segunda a sexta, uma igreja grande. Né? Um dia ele chega para o cara: é o seguinte, ó, eu fechei um esquema aí para um programa de TV. Nós vamos assumir um programa que de um outro pastor que está indo embora para o Canadá, o pastor Hernan Sassi, que era um pastor que estava voltando, e a gente assumiu o programa. Eu disse: que legal, pastor. É tu que vai apresentar. Eu disse: eu? Como é que assim? Eu? De que jeito? Não sei, é contigo, te vira aí, vai ver, vai o programa que disse: olha, é contigo. É 15 minutos todo dia e 1 hora aos sábados. Eu fiquei parado assim, dizia: agora, Senhor. Dobrei meu joelho, depois Senhor me dá sabedoria. Rádio eu já tinha uma experiência, né? Mas assim, ainda não tinha o programa aquele maior, esse da 1 às 5, fazia programas esporádicos na rádio, estudando sobre isso. Aí eu disse: bom, vamos lá. Fazer o quê, né? Eu me lembro que eu ia nesse programa só para cantar, levar o violão. E depois o pastor assumiu todo e entregou a direção. Já: te vira, tu vai fazer o programa. Olha que legal. Aí eu cheguei na TV, até na Band, e nós fomos gravar os programas. E aí eu cheguei para o pessoal que os câmeras, né, que eram muito críticos, ficavam rindo dos caras que iam lá. E eu cheguei e disse: cara, é o seguinte, ó, eu não entendo muito esse negócio, preciso da ajuda de vocês. Fontana, fica tranquilo. Nós vamos foi a maior escola que eu tive, foi aqueles caras nos câmeras me ensinando e me dizendo como eu tinha a postura, como eu tinha que fazer entrevista. Foi uma escola de graça, né? Sim. E isso me ajudou muito a ter essa experiência na televisão e começar a fazer os programas de televisão. Por isso que eu digo assim, ó, talvez alguém que esteja me assistindo, Deus tem um plano, tem um projeto com a vida da pessoa, Deus tem um propósito. Vai acontecer. Se ele falou, ele vai fazer. Quando depois eu estava fazendo os programas, eu me lembrava da palavra que estava no meu coração: eu vou te colocar em lugares que tu jamais poderás imaginar. Bom, todos os dias, 15 minutos na Band e 1 hora, e depois que nós fomos para Guaíba com o programa Vida. Mas a experiência assim, de pessoas sendo tocadas são inúmeras. Eu me lembro que nós tínhamos um telefone para atendimento no programa Vida. As pessoas ligavam para aconselhamento e uma senhora foi muito forte. Ela chorava muito, né? Nós ficamos ministrando com ela vários dias, porque ela disse: eu cometi pecados que hoje eu não tenho perdão. E nós tínhamos que ministrar sobre o perdão de Deus para a vida dela. E no final ela foi restaurada. Ela disse: ela disse: o que eu fiz, eu não tenho perdão. Ela dizia, só isso que ela dizia: o que eu fiz, eu não tenho perdão. E eu disse: não, tem perdão sim. O Senhor vai te perdoar todos os pecados. É o teu coração. E fomos ministrando com ela. Então, essa me marcou muito, essa senhora. Foi uma guerra de vários dias. Não foi só um programa, era todo sábado. Então, ela durante a semana, ela ligava e nós, juntamente com a minha esposa, ministrando e abençoando. E até que um dia oramos com ela, assim, nos encontramos. E ela foi liberta daquele pensamento. Depois ela ligava e disse: ela disse: pastor, o senhor não tem ideia que é a minha vida hoje. Então, são um de tantos testemunhos. Outro testemunho que eu achei importante foi a dona do canal da Guaíba, no caso, a dona Helena, que era a diretora. Quando a gente foi passar para a Guaíba, nós estávamos na Band, a forma como Deus abriu para que a Guaíba não aceitava programa religioso. Sim. De jeito nenhum. E o Luiz Paulo esteve aqui,
ela assistiu o Palau, abriu para a Guaíba para o pastor fazer Luiz Palau Responde à Noite. E eu aproveitei esse gancho, cheguei, eu estava junto com o Palau, cheguei para ela e disse, nós temos vontade de botar um programa assim, nessa linha. Ela disse, se for nessa linha, conversa comigo. Eu fui lá, conversei, ela aceitou. E começamos o programa. Passou um tempo, um dia ela chegou para mim, Fontana, é o seguinte, ó, as minhas amigas da alta sociedade, elas pedem para tu não tira o programa do pastor aquele do meio-dia, hein? Que aquele programa para nós é muito importante, que ele é um bálsamo durante a programação. Sim. Então aquilo também marcou como testemunho, porque Claro. pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, pedindo para a dona do canal, né, da Alta Sociedade de Porto Alegre, não tira o programa do pastor do meio-dia. Sim. Entendeu? A ponto que a senhora que tinha um programa de culinária antes do nosso, ela foi tão tocada porque ela começou a anunciar o meu programa, que eu terminava de dizer, olha gente, eu vou terminando o programa aqui, mas aí já vem Luiz Fontana aí com o programa A Vida com vocês, vocês fiquem ligados. Sim. Então eu achei legal que uma pessoa que tinha nada a ver, né, fazendo a propaganda do nosso horário. Então foi uma experiência muito linda em questão de televisão. E esse é o pagamento, né? Assim, tu poder ver esses testemunhos. Esse tipo de programa, às vezes, é a única igreja que muitas pessoas vão ver, né? A única Bíblia que elas vão ler. Né? E uma questão interessante, Felipe, que naquele então, os programas começaram em 88. 88. Depois, em 88 foi na Band, né? Depois, por 1994, nós começamos já na Guaíba. Foram 16 anos no ar, todo sábado, meio-dia. 16 anos, hein? É que não tinha essa gama de programas que tem hoje, não tinha nada. Nem Silas Malafaia chegava aqui, não tinha nada. Então era quase algo único. Sim. Naquele então. E como é que eu vou te dizer assim? A questão, você falou das músicas, né? Mark W. Smith, né? Eu rodava já na Band, Mark W. Smith, né? Que era o cara do momento, sim, né? Época, Hoje é um veterano, um pouquinho mais velho do que eu, né? Sim. Continua jovem ele com as suas músicas, de sucesso no mundo inteiro. Mas o Mark W. Smith foi um divisor de águas para nós, né? Os clipes chegaram, aquelas músicas. E, inclusive eu gravei a versão que é Sempre Amigo. Amigos, foi a primeira versão do Brasil, eu gravei em 1990. Sim, que impactou os jovens das igrejas, né? Que era, será teu grande amigo, a teu lado estará. Né? Então, assim, é porque Mark W. Smith era a nossa referência. Sim. Imagina, a gente acostumado com o tipo de música, chega o Michael tecladão, com aquele estilo dele assim, a gente que era jovem ficou doido, né, cara? Claro. Aqui, ali, aqui. Então, a questão da TV nos envolveu em muitas coisas, nos abençoando e abrindo portas tremendas. Sim, que legal. E como é que foi? O senhor comentou agora a respeito da questão da música, Michael, tudo, né? Como é que a música entrou assim na sua vida? É claro que o senhor comentou que a sua mãe já orava, né, por isso. Mas como é que foi a música? Assim, ela já era muito presente na sua casa? E como é que ela começou mesmo? Assim? Eu venho de família, né? Principalmente da parte da minha mãe. Meus tios todos músicos, né? Sim. Já está no sangue, então. Todos músicos. Um dos meus tios chegou a tempo que ficou fora da comunhão. Tocou com Elis Regina, que negócio, era músico bastante conhecido. Tem um primo que não é cristão, mas ele toca hoje, é um músico também muito conhecido aí no estado. Mas assim, a música chegou, eu 11 anos de idade, eu sempre gostei de música, né? E os irmãos foram lá pintar a casa do pastor, do meu pai, ajudar a pintar a casa. E eu estava ali ajudando, olhando a gurizão, né? Comecei a cantar. Pintando a casa. Aí um obreiro olhou assim, ô guri, tu leva jeito aí. Aquele negócio. O senhor acha? Leva assim. Tá, eu fiquei com aquela. Domingo me chamaram para cantar na congregação. Aí cantei a primeira música, a primeira canção. E aí não parei mais. A partir dali comecei a me envolver com música. Fui aprender violão, né? Fui me especializando. E aí a música foi fazendo parte da minha vida. E eu sempre digo que a música é muito bom para jovens, para adolescentes. É uma coisa que, se tu não está com aquela fé, vamos dizer, ainda com aquela firmeza toda no Evangelho, a música vai te ajudar a entender muita coisa. É uma ferramenta, né? Uma ferramenta que vai te segurar
E aí eu comecei a me envolver com a música. E aí fui crescendo em relação à idade também. E aí já tinha o grupo de jovens da igreja, eu já me metia no meio da turma ali para tocar alguma coisa. E fui indo. Isso foi fazendo parte da minha vida. E era uma questão... E aí quando fui para o Paraguai, como em Assunção, só tinha para tocar violão na igreja, né, cara? Então aí a gente começou só com a família. Eu sempre brinco que foi ali que eu aprendi a cantar para Deus, né? Cantar para o Senhor, né? E alguém, por quê, pastor? Porque a gente passou quase 1 ano e pouco só família, porque a igreja era difícil no outro país, o início de uma obra. Então eu cantava todas as reuniões. A minha família já não aguentava mais, porque era só eu. E eu já não aguentava olhar para eles, né? Porque eram as mesmas caras sempre. Aí eu comecei a olhar para o trono, olhar para o Senhor, né? Senhor, é para ti eu que estou cantando. Então isso também me ajudou muito em questão de conhecer mais a Deus através da música. Que legal, olha só. Hoje, assim, com o passar dos anos, eu, claro, já tenho um tempo já também de igreja, porque desde pequeno na igreja, sim. E trabalhando com jovens, trabalhando na igreja, às vezes a gente tem aquela vontade, assim, de trazer músicos, de fazer cultos, assim, convidar um músico de fora, fazer um negócio. É legal para os jovens, né? Isso eu já fiz algumas vezes. Só que fazendo esse tipo de pesquisa, tentando ver músicos e contratar e tudo mais, a gente também tem algumas experiências meio ruins, assim, com alguns músicos. Né? Com certeza. O que eu quero chegar? Quero lhe perguntar uma coisa. Eu vejo assim, eu vejo dentro da igreja, às vezes, que tem uma dinâmica. Até conversava com o Vini sobre isso, a gente falava. O Vini é músico também, tá aí na técnica aí atrás. Que legal, Vini. E aí... tem às vezes uma dinâmica, aquela coisa do artista e do voluntário na igreja. Porque na igreja todo mundo é voluntário, todos os irmãos, todo mundo servindo e tudo mais. Mas o músico, por ser música, a gente sabe que a música, ela é uma arte e tudo mais, mas às vezes parece que dentro da igreja tem uma certa dificuldade de entender também como é que o evangelho funciona com a música. Não com todos, eu digo alguns. Sim. Porque eu mesmo, assim, eu fui ver alguns músicos uma vez para trazer... E aí tu vê ele, mas os caras te mandam um calhamaço de exigência, cara. Assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Daí tu desiste, porque tu pensa assim, cara, eu vou ter que contratar 2 pessoas só para cuidar disso 1 semana antes do evento. Chega na hora do evento, não vou conseguir trazer o cara, entende? Então, assim, o senhor acha que existe isso, assim, às vezes existe essa dificuldade, até porque o senhor está e já esteve muito tempo junto com músicos, com o pessoal nessa área. Você acha que existe uma dificuldade, não é todos que entendem o evangelho, aquilo? E se existe, pastor... Qual é o caminho para a gente acertar isso assim na igreja, assim, essa visão do músico com a igreja, assim? Não é fácil a questão de acertar, tá? Que é um problema já muito antigo, vamos dizer, né? Às vezes alguns confundem, né? Eu sempre digo assim, se tu vai num show para a prefeitura, vai num evento que é especialmente para isso, é uma coisa, né? Porque aquelas pessoas já estão preparadas para tudo aquilo, né? Mas quem se dedica, vamos dizer, mais profissional, vamos usar esse termo assim, que se dedica só a isso, a música, ele tem que ter um parâmetro, né? Tem que ter um equilíbrio nas coisas, né? Aonde, o tamanho da igreja, o local, para quem você vai fazer, tu não pode ter a mesma exigência num show de prefeitura, que tem muito show de prefeitura hoje, né? Nas prefeituras e eventos grandes, né? Que cobra entrada, que é outra história. Bilhetado, né? Que bilhetado, é outra história. Sim. Que a igreja, a congregação, eu acho que é isso aí que... E às vezes o problema do cantor, vamos dizer, de alguns músicos, está às vezes no empresário. O empresário tem que faturar, então ele não quer saber quem que vai ficar bravo, quem vai ficar chateado, né? Isso é um problema. É um problema que hoje eu também estou pastoreando para trazer alguém, não é fácil, né? Para convidar alguém, e poucos entendem, né, a questão da igreja. Outros, não, mas a igreja está bem, aquela conversa também tem do outro lado, né? Mas é um problema complicado para ter uma solução rápida. Sim. Marcos Witt escreveu um livro sobre isso, né? O que fazer com os músicos. O que fazer com os músicos. Claro, o que eu penso? Os músicos, eles precisam, se ele vive só de música, ele também precisa sobreviver. Claro. Não, até assim eu entendo. Por exemplo, a minha questão é a igreja local. Exato. Isso é o que eu estou colocando. Sim. É a igreja local. Aí você
você tem que entender. Agora, tem um outro detalhe. Os músicos, porque às vezes o músico local, ele começa, pô, mas pagou pro fulano que veio. É isso aí. Eu tô aqui, né? Eu, como aí. pastor, eu tenho uma visão assim. Desde quando pastor auxiliar, eu pastorei muito tempo músicos na congregação em Canoas, que por muitos anos eu estive. Eu acho que foi o primeiro pastor dentro da denominação o primeiro músico que foi consagrado pastor. Sim. Né? E muito novo, né? E alguém perguntava, o pastor ficou doido consagrando o cantor, consagrando o músico, né? Mas o pastor tinha uma visão. E aí a gente foi pastorando dos músicos. Eu acho que, pelo menos eu vejo assim, eu sempre lutei nessa questão que a congregação, para os músicos locais, desse um amparo, por exemplo, de concerto de instrumentos, algum instrumento que precisasse, alguma ajuda no momento que o cara tivesse necessitado, nunca desampará-los. Por isso que o pastor me colocou, tu vai cuidar deles, tu vai ser o pastor deles. Então, eu não cuidava só a parte espiritual, mas eu também me interessava saber, cara, como é que tu tá? Tu tá vivendo. Pastoreava eles mesmo. Pastoreava. Pastor, eu queria vir hoje, mas não tem dinheiro para passagem. Tá aqui, vamos, você vai vir, não é esse o problema. Mas ainda acredito que o músico local precisa ser voluntário. Como pastor, eu digo plenamente, porque ele tem que isso tem que surgir do coração dele, fazer com amor. Porque no momento que você... Alguns, não, mas tem que assalariar. No momento que assalariar, virou funcionário. E as experiências de pastores, amigos meus que fizeram isso, não foram boas. Porque o cara já está tocando... O cara nem quer tocar aquele dia, não está afim, mas eu ganhei um salário, eu tenho que tocar aqui, né? E eu acho que o culto para o Senhor tem que ser espontâneo, tem que ser... Né? Mas como é que vive? O Senhor sempre se dá um jeito, né? Sim. Sempre se dá um jeito. Claro, eu entendo assim essa dinâmica. E, óbvio, por exemplo, o irmão que trabalha com música, ele é músico, ele vive da música. A gente entende, é um trabalho como qualquer outra pessoa. Exatamente. O próprio músico na igreja, assim, eu digo cristão, evangélico, eu também não vejo problema, por exemplo, vai fazer um show bilhetado, não tem problema com isso. Receber uma oferta porque veio e tal, sem problema nenhum. Eu acho que isso deveria ser, como diz assim... De praxe, né? De praxe. Claro. Que diz que quem convida dá o banquete. Né? Eu convidei, o irmão veio aqui, o cara deixou a casa dele, né? Gastou para vir, a gente vê que tem despesa. Eu sempre viajei muito, né? E às vezes ficava naquele negócio assim, eu deixar para... Irmão, como é que é? Eu nunca fui de cobrar, não fui de colocar cachê. Então, assim... Mas eu sempre conversava com isso, olha... a gente tem músico que vai comigo, eu preciso, né? É o meu sustento, um amparo, tudo, é um sustento, tudo bem. Mas assim, nunca exigindo aquela exigência assim, eu só vou porque se me der tanto. Sim, é que eu acho que o que o pessoal não entende é isso, assim, primeiro, o músico local, né, é diferente disso que a gente está falando, né? Uma coisa é a pessoa que vive disso, ok, a gente entendeu. Sim. Agora, outra coisa é o cara que está ali servindo junto com os outros irmãos que estão ali no culto e tal, que nem o senhor falou, daqui a pouco o cara é assalariado, já não está afim de tocar, vai lá fazer, mas daí ele estraga o nosso culto, porque tu imagina, né? O cara chega assim de uma vontade, ele estraga a reunião das outras pessoas, né? Eu já encontrei músicos ganhando bem, veja bem, ganhando um salário, mais o salário. E, claro, é do ramo, né? Começa a conversar. E o cara reclamando. Não aguento mais, tem que tocar de novo agora de tarde, tem que tocar, tem que fazer. E tu fica olhando assim, mas... Quantos queriam fazer isso, né? Exatamente, né? Eu creio, assim, que quando nós nos colocamos a servir ao Senhor, o Senhor prometeu não nos deixar faltar nada. Eu viajei o país inteiro. E nunca me faltou nada. Entendeu? Tive experiência de ficar um dia no hotel de 5 estrelas e semana depois eu estar lá na Barra do Quaraí, que quando eu cheguei tinha uma plaquinha, aqui a estrela é você. Então, às vezes dá aquele baque, né? Que você pergunta, pô Deus, tu tá é pegadinha, né? Tá naquele hotelzão lá que eu tô aqui. Mas estamos para servir isso aí. Né? Então, mas os locais, se tiver o coração de servir, né, vão ser abençoados. Sem dúvida. E claro, a gente como pastor vê isso aí. Isso eu vivo aqui na minha congregação, sempre estendendo a mão para os músicos. Né? Sim. E eu tenho uma visão que músico não é só músico, ele é um obreiro.
Eu acho que, será que não parte disso, pastor? A questão até da solução do problema não é o entendimento, a perspectiva correta. Às vezes parece que o músico ele tem uma perspectiva errada nesse sentido. Porque como ele faz algo que é mais técnico, tipo assim, os outros todo mundo é voluntário na igreja, mas nem todo mundo sabe tocar um violão, nem todo mundo sabe tocar um teclado, entende? Então, como ele é mais técnico, talvez ele se sente um pouco mais valorizado. Não sei. Eu sei que não são todos, é óbvio que eu não estou falando para todo mundo. Não, eu sei. Músicos, enfim. Mas eu acho assim também que tem que partir da parte da liderança também essa ideia. Passar a visão. É que o músico não é apenas músico, ele é um obreiro. Né? Ele é um obreiro, como qualquer outro obreiro. Não temos os diáconos que estão servindo em várias áreas da igreja. Sim. E a música é um servir. Então, o músico ele também é obreiro. Eu até, quando eu estou pastoreando, alguns músicos eles depois são consagrados a diáconos. E se chegar a pastor, melhor ainda. Né? Não vejo nenhum problema. Eu até brinco que o músico ele fica mais tempo na plataforma que a gente, que é o pastor, né? Sim. Ali em cima. Então ele é um obreiro. Porque às vezes o músico tem na cabeça, não, eu sou só músico. Aí tem toda a questão espiritual também, né? Não, ele pensa, eu sou só músico. O meu negócio de ler Bíblia não é comigo, orar não é comigo. Trabalhei um tempo com um baixista que ele disse, pastor, eu ensaio, eu treino, né? Ensaio 8 horas por dia. Eu disse, que legal, cara. Tá, e quanto tempo assim tu ora? Lê a palavra. Não, aí tu pegou pesado, pastor. Aí tu quer demais, né? Eu disse, não, cara, mas vamos equilibrar isso aí, né? Sim. Então, quando o músico entende que ele não é apenas um tempo de executar uma música, mas ele está numa guerra, que é uma guerra espiritual. Davi foi chamado, Saul chamou Davi porque tinha uma diferença, dizendo no final do texto, e Deus era com Davi. Então havia uma unção sobre a vida de Davi. Quando ele tocava, os demônios botavam para correr. Sim. Então, quando nós estamos na congregação, porque não é um clube, não é um teatro. Nós estamos falando de igreja, estamos falando do corpo de Cristo. Então, eu não estou tocando para agradar os irmãos, que é uma coisa que mudou muito o meu ministério, quando eu entendi isso. Eu entendi isso lá por 90, já estava um tempão, meu irmão, lá por 94, quando a primeira vez que eu estive com o Marcos Witt, no seminário, que eu não cantava para a plateia, porque a gente tinha essa visão, né? Você é um cantor, vou cantar, o pessoal vai gostar, vou fazer um solo de guitarra aqui, vou quebrar tudo, Deus vai se agradar. Deus não está nem com o meu solo, nem com o meu melisma cantando, né? Ele está olhando o meu coração. Exato. Foi o que ele disse para Samuel, né? Tá interessante. Né? E Davi entendeu isso. Por isso que Davi é segundo o coração de Deus, né? Davi entendeu que o Senhor estava interessado no coração dele, e ele no coração do Senhor, né? Então ele disse, mais vale um dia na tua presença que 1000 longe de ti. Ele apaixonou pelo Senhor. Então, quando você tem esse coração de adorador realmente, dizer assim, cara, eu não estou tocando para agradar o meu pastor, nem para agradar a congregação. A igreja é abençoada quando eu toco. A igreja é abençoada quando eu canto. Só que o espectador não é a igreja. Então, a visão muda, a minha perspectiva mudou totalmente quando eu entendi que quem está sentado no trono me ouvindo é o Senhor. Amém. Então, quando eu estou cantando, e quantas vezes, todos esses anos cantando, que eu fui em eventos, cantei, cheguei no quarto, dobrei o joelho e comecei a chorar. Disse, perdão, Senhor, porque eu não cantei para ti hoje. Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente. Hoje eu fiz um negócio que foi legal, mas não foi para ti. Tu sabe disso, e eu também sei, porque a gente sabe. Sim. Então acho que a gente tem que ter esse entendimento. Eu estou cantando para ele. É ele que tem que se agradar do que eu canto, do que eu toco, do que eu faço. Ele está sentado no trono como espectador. E eu estou aqui junto com a congregação, quem ministra louvor, né? Eu entendi uma coisa que nós começamos a cantar um louvor na congregação, a congregação começa a se alegrar, a pessoa começa a adorar. Daqui a pouco a congregação tem que esquecer que é tu que está ali. Enquanto ela fica lembrando que é tu que estás ali, tem um negócio errado. Agora, chega um momento que há uma glória que vem, que você se torna um junto com todos, né? E o Senhor está sentado no trono. Olha a minha igreja me adorando, olha a minha noiva me adorando, olha o fulano tocando, mas o coração dele está em mim. Sim. Então, acho que vai tudo no coração. Quando o músico coloca isso no coração, Felipe, de que ele vai tocar, não vai tocar para... mas eu tenho que tocar de novo na minha igreja. De novo. Imagina se cada vez que eu vou cantar a mesma música, eu vou cantar de novo, renova-me. Graças. Não, cara. Eu acho que cada dia é um renovo, cada dia eu digo, Senhor...
eu vou dizer para ti, me renova de novo. Eu preciso, né? Eu vou te agradecer. O senhor falou uma coisa que é uma chave. Olha, eu fiquei... É importante isso aí. O senhor disse, né? Davi entendeu que Deus se interessava no coração dele e ele se interessou no coração de Deus. Exatamente. Olha que legal. Isso é uma chave. Eu acho que aí é parte... A virada de chave para essa mudança com os músicos e como todos nós, na verdade, nem só os músicos, toda a igreja, né? Se a gente entender isso aí, que Deus se interessa no meu coração e eu me interessar, me apaixonar pelo coração dele, cara, vai dar um boom na igreja, né? Não, e outra coisa interessante, Davi começou como músico, né, cara? Pastor de ovelhas, vem tocando. Daqui a pouco já tinha outro, ele já contratou, já veio uma galera com ele. Daqui a pouco ele era o rei. Ou seja, como eu digo, o cara começa como um músico, mas o senhor tem os degraus, né? Tem o seu plano, né? Vai crescendo, de repente o cara chega num lugar e diz, mas como é que eu cheguei aqui? Mas é só olhar a história de Davi. Agora, Davi conseguiu. Sabe, imagino, tem horas que eu imagino assim, Davi adorando e Deus dizendo assim, Davi, chega. O que tu quer mais, meu filho? Está precisando de alguma coisa a mais? Porque quando agradamos o coração do pai, eu sou pai, quando meu filho agrada o meu coração, o que eu quero? Eu quero presentear. Eu preguei, outro dia me disse uma palavra aqui sobre os presentes de Deus para a nossa vida. Então tem hora que o Senhor, assim, tanto eu estou cantando ou estou tocando, primeiro, como músico, eu estou numa guerra espiritual. Eu estou guerreando, é um ambiente que às vezes eu estou numa guerra. E estamos vencendo a batalha, porque, como diz o pastor Isaías, nós estamos do lado certo e com as armas mais poderosas. Amém. Né? O louvor é uma arma poderosa. E quando eu entendo isso, que eu sou um guerreiro, que eu sou um soldado, um guerreiro na mão do Senhor com a minha música, com a minha guitarra, com a minha bateria, não é essa fazendo... Porque senão fica um negócio assim, então fica como se fosse um teatro, uma coisa normal, comum, corriqueira. Mesmo, né? Vai de noite, agora, quando eu mudo essa visão, que o Senhor está sentado no trono, cara, eu vou adorar a Deus aqui, mas eu vou agradar o coração do Pai. Amém. Bah, isso aí é forte, hein? Forte. Aí, como eu digo assim, aí papai começa a dar presente montando. Não vai faltar nada. Eu quero dizer para o músico, se algum músico está me ouvindo, cara, não vai te faltar nada. Amém. Deus é abençoador, Deus vai suprir a tua necessidade. Amém. Agrada primeiro o coração de Deus. É que a gente não quer agradar. Primeiro, agrada. Se tu conseguir agradar o coração de Deus, o resto ele vai suprir. Davi era um simples pastor de ovelhas, desprezado até pelo próprio pai, né? Porque quando fez a reunião para o Samuel ungir, cadê o Davi? Deixa o Davi lá, o Davi coitado lá, cuidando das ovelhinhas lá, e os irmãos, todos os caras, tudo lá na mesa, e Davi, parece que ninguém lembrou, só que Deus tinha lembrado de Davi. Amém. E Deus não esqueceu de você que está me assistindo aí. Amém. Olha só, que legal, isso é importante, forte isso aí. Pastor, como assim, músico, compositor, o senhor fez canções bem importantes, né? Também algumas versões o senhor citou Renova-me. Sabe que ontem de noite no culto, o pessoal nem sabia que ia vir aqui. Cantaram Renova-me na volta. Porque tudo que há. Na volta da palavra ali no apelo, que é o que a gente chama de apelo, cantaram Renova-me. E sabe que, olha, veio uma presença de Deus, foi legal. Assim, foi muito legal. Essa música não envelhece, né? Sim. Eu digo que tem canções que vão ser eternas, né? Elas não envelhecem. E Renova foi uma canção que... Dá pra dar uma palhinha para nós aí. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Essa canção foi muito forte na minha vida em 94, quando eu fui fazer o seminário com o Marcos. E eu me lembro que eu já tinha escutado essa canção, mas quando eu vi o homem no piano, em espanhol, Renuévame, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Eu me lembro que à noite era tanta gente, e era muito calor lá em Assunção, que eu acabei ficando na frente do telão com meus 2 filhos, que eram meninos de 5, 6 anos de idade, minha esposa. E ao cantar essa canção, as pessoas começaram a se ajoelhar sem ele mandar pedir. O estádio inteiro, o ginásio. E na rua, no gramado, eu olhei, tá todo mundo olhando. Daqui a pouco o senhor falou comigo, eu quero fazer isso na tua vida. Mas eu já era
já estava com 2 discos gravados, eu já estava, vamos dizer assim, né? E o Senhor falou tão forte comigo aquele dia que eu dobrei o joelho, cara. Chorei como criança. Eu disse, Senhor, eu quero esse renovo na minha vida diária. Eu quero que essa música seja realidade na minha vida. Eu não quero cantar só por cantar. E foi um toque de Deus foi uma mudança de visão naqueles dias. Sim. E uma mudança de hábitos na minha vida. Eu disse, cara, já não quero ser igual. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero agradar mesmo o Teu coração. Eu não quero apenas ser um cantor que tem que tempo do disco bolachão grandão com a foto grandão. Eu não quero nada disso. Eu quero agradar o Teu coração. Então renova-me. Eu tomei como uma canção, uma oração minha. E eu sempre digo que renova não é uma música apenas, é uma oração com notas musicais. Porque o impacto é grande. E eu me lembro quando eu cheguei para o maestro Ezequiel Matos e mostrei a música, ele fez assim, cara, o que é isso aqui? Começou a cantar com a banda dele e disse que caía uma unção na reunião. Estava ensaiando para a gravação em Curitiba. E antes de a gente gravar, ele ficou um mês, ele tinha um grupo, ele ia nas congregações cantar a música para ver a música. E a música era um negócio... O produtor nosso da gravadora não acreditou na música. O cara não tinha... Só pensava em cifrão, né, cara? Disse, mas essa musiquinha... É bem assim. Cara, tu tem certeza? Cara, fica tranquilo, isso aqui é benção. Não, cara, tu tá brincando. Será que tu quer, né? E foi o título do CD do Renova. E eu me lembro que eu estava em casa, gravamos, passou uns dias, era quase 2 da manhã, tocou o telefone, era o produtor lá do Rio, e me disse, ele me chamava, ô Gaúcho, liga a TV. Essa hora, cara, tu me acorda, liga a TV. Fui ligar, um pastor de uma igreja muito grande que tem programa à noite, um bispo, aquela igreja lotada, mais lotada, uma vigília. Renova-me, Tu vê, que legal. Senhor Jesus. Ele disse, ô Gaúcho, vamos botar para moer, vamos atrás. Que ele não tinha feito nem quase muitas cópias. Aí começou, né, cara? E a música espalhou no país inteiro. Eu estive no Macapá cantando, que é do outro lado. Cheguei lá, tive testemunhos de gente curada, gente salva. Chegava e disse, foi essa música que eu ouvi na rádio, estou cantando Renova. Que legal. Eu comecei a chorar quando comecei a ouvir no carro. Ser um atrás do outro, pessoas curadas, né? Então eu vi do Iapoca ao Chuí, o Renova, no meio dos índios, tinha uma tribo de índios lá no Macapá, o pessoal cantando Renova. Que legal. Então o Renova foi assim, pegou jovem, e a igreja, porque repito, é uma oração com notas musicais. Amém. Que legal. Eu me lembro do Marcos Witt, assim, me impactou bastante. O pastor Paulo Figueiró também cantava muito, né? Essa época, em 90 e poucos, eu lembro, eu era gurizinho, assim, guri de 13, 14 anos. E me impactou demais, Marcos Witt, assim, demais mesmo. Mas assim, o que o senhor diria... E essa música me levou para o país inteiro. Sim, foi um divisor de águas. Não, foi. Os convites que eu recebia, tocava... Ei, tu é o cara do Renova, né? Ficou conhecido como o cara do Renova. É o cara do Renova, sim. Tu podia vir cantar aqui no congresso, no evento, no estádio, não sei o quê. Vou. Ligado... irmão, o cara do Renova, sou. Que legal, né? E assim, o que o senhor diria para músicos, jovens, adolescentes, pessoas que sonham com essa questão da música? Porque as pessoas veem, né? Tu vê um Marcos Witt da vida, quem já teve essa oportunidade de ver ele tocando ali o teclado e cantando, aquilo te causa um impacto, né? Às vezes tu diz assim, pô, senhor, me usa também, eu quero ser usado para isso aí. O que o senhor diria que é primordial assim, para um músico, para alguém que quer compor músicas ou quer fazer versões e tal? O senhor já colocou algumas coisas, a questão do coração, né? Sim. Mas tem mais alguma coisa assim, que é primordial para quem sonha com essa área e ser usado por Deus na área da música, assim? Claro, a gente tem referências, né? O Marcos Witt, quando eu fui naquele seminário, uma das coisas que eu sempre... Até ali eu cantava, né? Vinha cantando. Mas eu não era chegado... Eu achava que eu tinha que cantar e não tinha que... Desviando a linguajar, pregar, né? Esse negócio de pregar. Não, eu só canto, sai, me deu. Quando eu olhei o Marcos Witt, ele tinha 32 anos ali,
ele pregando naquele, assim, trazendo palavra à noite e cantando, foi ali que eu parei e disse, cara, é isso que Deus quer comigo. Era isso, é isso que está faltando. Mas para isso eu preciso buscar mais. Para isso eu preciso conhecer mais de Deus. Deu aquele senso de responsabilidade. Eu disse, mas é isso aí. É isso aí. É isso aí. Foi uma referência. Mas para as pessoas que querem, precisam compor músicas, primeiro, uma das coisas que eu aprendi em composição é a intimidade com Deus. Amém. Né? Volta ao coração. Né? Tem cara que tem dom de escrever, tu dá uma folha da árvore, faz uma música, ele vai, porque a árvore, tem que pegar folha, não sei o quê. É uma coisa. É algo mais comercial, né? Mas eu tive uma palavra do pastor Satírio dos Santos, que é um dos pastores de Cúcuta, na Colômbia. Um dia ele me disse, Luiz, ele bem, assim, que está dizendo, tu que compõe música, ele disse, precisas ouvir o céu. E aquilo me chamou a atenção. Quem compõe no reino precisa ouvir o céu. E eu fiquei com aquele negócio, como é que eu vou ouvir o céu, né, cara? Ele disse, sim, porque tem músicas que são cantadas no céu e também são cantadas na terra. É um ensaio da igreja para o grande dia. Olha que legal. Aí eu disse, cara, esse negócio é muito... Aí eu comecei a entender músicas cantadas no céu. Só quem pode interpretar é o Espírito Santo. Então, quanto mais nós tivermos o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo... É uma chave, hein? É uma chave para ouvir o que está sendo cantado no céu. Tem que ter interpretação pelo Espírito. Então, eu acredito que quando nós buscamos a Deus, tivemos uma intimidade com o Senhor, nós vamos escrever de experiências também nossas. Experiências profundas. Tem canções minhas que foram experiências. A Cada Manhã, por exemplo, foi uma música, uma experiência... Foi um negócio assim que me marcou muito, né? E olha que eu já tinha escrito bastante músicas, né? Sim. Quando em 94 eu cheguei do evento no Marcos, nós tínhamos tido aqui na congregação que eu estava, um mês antes, um evento sobre louvor e adoração, exatamente. Mas nunca a gente conhecia. E um pastor que estava aqui, que era estrangeiro, ele me deu uma palavra naquela noite. E eu jamais me esqueci. Foi no dia 14 de fevereiro de 94. A igreja lotada. Lotada. Sabe? Assembleia grandona, né? E eu estava com o microfone na mão, recém começando a fazer o canto congregacional, iniciando com o negócio. Questão de adoração, mais congregacional. Eu estou sentado assim. E ele começou a pregar. Ele para assim, tu vem cá. Eu peguei o microfone, achei que era para cantar. Ele disse, não, larga o microfone aí. E me trouxe uma palavra de conhecimento e profética. E uma das palavras que ele me disse, primeiro, claro, começou aquele negócio, porque tenho visto teu trabalho, que não sei o quê. E eu me achei o cara, né? E não sei o quê, e papapá, e na minha obra, e a igreja lotada, ouvindo aquilo, e eu de pé. E eu disse, tá vendo como Deus está assim comigo? Só que quando ele disse, mas... Aí vem. Irmão... Quando ele disse, mas, eu disse, Jesus, agora vem. Não deu outra, né? Tu não tem tido tempo para mim. Tu tem corrido para a obra e tem esquecido que eu sou o Senhor da obra. Como eu gostaria de te ouvir só eu e tu. Que tu tirasse um tempo para cantar só para mim. Passasse tempo comigo. Aquilo mudou muito a minha vida. Aquilo foi um impacto muito forte. Eu me lembro que na segunda-feira eu já pratiquei. Acordei cedo, peguei o violão. E comecei, Senhor, é eu e tu agora. Amém. E aí começaram a surgir algumas canções. Dessa intimidade, desse eu e ele. Né? Aí começou a surgir algumas canções. E a Cada Manhã, depois de muito tempo, nasceu de uma experiência também. Eu disse, Senhor, tu prometeu um montão de negócios para mim. Eu não estou vendo, eu não estou vendo acontecer. O que aconteceu comigo? Eu disse, tu mudei de cidade, estou aqui em outro estado e o que tem para mim? Que me esqueceu? Eram 6:30 da manhã, lugar de um clima muito gostoso, calor. Estava só eu e ele, né? E eu ali dando uma reclamada, vamos dizer assim. E o Espírito Santo falou no meu coração, a minha misericórdia se renova todo dia na tua vida. Sou eu que estou cuidando de ti e da tua família. Eu disse, cara,
Eu estava com o violão assim. Aí eu sempre digo que deu a impressão que ele puxou a cadeira, sentou do meu lado. Sim. E eu comecei, quando os problemas se apresentam para... A música inteira, veio a música. E eu cantando para ele, tu és fiel, eu só confio em ti. Posso passar uma noite a chorar, mas pela manhã... Eu tinha chorado naquela noite mesmo. Eu sei que tu farás o sol brilhar a cada manhã. E aí surgiu a cada manhã. Que legal. Nesse momento de intimidade, conversando com ele, dizendo para o Senhor, a cada manhã só tu és fiel. E eu não vou temer mais nada. Eu vou confiar que tu não esqueceu de mim. E realmente o Senhor nunca esquece da gente. A gente tem essa sensação muitas vezes, dá essa sensação, né? Será que não esqueceu? Será que não tirou umas fériasinhas, né? Não. Ele está sempre ao nosso lado. Então são experiências para aquele que quiser compor, para aquele que quiser. Quanto mais íntimo você for do Senhor, mais canções vão nascer do coração de Deus. E eu creio que através de nós, através de quem está aí me assistindo, quem sabe jovem ainda, Felipe, que Deus quer usar pessoas para transmitir mensagens através de músicas para outras pessoas. Pessoas que estão, às vezes, precisando de uma palavra. E através de uma música chega. Eu me lembro que um dia, cantando Paz na Tempestade, um mano estava no hospital, a mãe prestes a falecer, e daqui a pouco ele liga o celular. Você pode ter paz na tempestade. Ele é aflito. Diz que aquilo veio uma paz, veio uma calma no coração do Senhor. Só tu para me dar paz nesse momento. Então, o Senhor tem um propósito com cada um. Se a pessoa tem esse dom, tem esse chamado, procure mais de Deus, agradar o coração dele. Eu acredito que Davi fazia isso, né? Para escrever o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Davi foi um que ouviu muito o céu, né? Exatamente. Então, mais ou menos, eu acho que toda pessoa que tem que quiser compor, que tem esse desejo no coração, e quem sabe tem esse dom, né? Direciona esse dom, né? Para agradar o coração do Pai. Amém. Amém. Que forte isso aí, pastor. O senhor colocou ali alguns testemunhos, algumas questões importantes a respeito da música. Essa é a importância da música na igreja. Qual é a importância? Porque assim, tem pessoas que hoje, aí a gente fala mais de igreja local, né? Pessoas que vêm na igreja, sempre tem música na igreja. Então, por que vocês têm música na igreja? Alguém poderia pensar, né? Por que vocês usam tanto a música? Qual é a importância da música, do louvor, da adoração na vida da igreja, da comunidade, do culto público? Como é que a gente pode traduzir isso para as pessoas, pastor? Vamos ver se a gente consegue explicar. Bom, a música são mensagens cantadas. Sim. Eu sou de um tempo que às vezes alguém pegava o microfone e dizia, vamos para a parte mais importante do culto, a palavra. E eu já, jovem na época, me dava a palavra e disse, gente, para aí, isso não está legal não. Sim. Entendeu? Eu sempre entendi que tudo é importante numa reunião, desde que você começa até terminar. Amém. Tudo é importante. Porque se só a palavra é importante, então para que a gente canta? Exato. Aí a música está só ali para encher tempo. Para encher espaço. Eu sempre digo em algumas congregações, gente, nós não vamos adorar o Senhor. Não é para preencher o espaço, não. A gente tem outras coisas mais para fazer. Isso aqui não é para encher espaço, não. É para agradar o coração de Deus. Então, porque a maioria, pelo menos que eu entendo, que as canções, a maioria delas, pode até alguém discordar, mas elas falam do Senhor. Nós estamos levando uma mensagem através de uma música. És fiel todo o tempo. Eu estou ministrando para a pessoa, cara, o Deus que eu estou cantando, ele é fiel todo o tempo. Entendeu? Te amo, ó Deus, tua graça nunca falha. Quer uma palavra mais do que essa? Eu estou pregando para a pessoa com notas musicais. E eu vivi isso quando fui cantar em empresas. Uma experiência que eu tive em algumas empresas no estado de São Paulo, que tinha um empresário cristão malucão. Ele disse, canta aí, cara. Eu disse, canta agora, cara. E a banda? Não, sem banda, no gogote, cantar. Tu via as pessoas chorarem. Sendo tocadas por Deus. Amém. Porque a canção, ela tem... E a música, ela tem a melodia, ela te leva no tempo. Ela te traz recordações. Ela te traz algumas reações. A música tem ela tem um poder. A gente sabe disso, entendeu? Às vezes uma música não te lembra a tua infância. Te leva lá, né? Vai abrindo camadas, né? Exato. Só se desarma. Uma das coisas que eu aprendi, né, nesse ministério,
que às vezes eu chego num lugar assim, não precisa falar muito, canta. Pega o violão, cantou, já era, meu irmão. Porque, e ainda mais com a unção do Espírito Santo. Se eu tive experiências em Brasília com desembargadores, reunião de desembargadores, com um amigo meu que é desembargador cristão, ele disse, leva o violão. Aí a gente chegava e começava, a cada manhã teus olhos revelam que eu... Cara, era só esperar. A lágrima aqui não terminava. Você podia falar com o senhor? Eu estou passando tal situação. Me lembro que um cara, um grandão, chegou para mim no início, antes de começar a reunião, e disse, pastor, é o seguinte, não acredito muito nessas coisas aí. Cara. Eu estou assim com o homem lá de cima. Ele usou essa expressão. Cara? Pô, que legal. Que bom que tu está assim. Não preciso de nada. Não preciso de ninguém. O cara é desembargador, cara. Eu decido até pela vida das pessoas. Sim. Eu disse, legal, cara. Tá, tudo bem, senta aí. Aí começamos. Eu me lembro que cantamos Você pode ter quantas vezes eu me sinto igual a você. Meu coração buscando uma paz real. Cara, quando terminou as canções, a lágrima, assim, o cara veio falar comigo. Ele disse, pastor, eu estou passando uma situação. Mas o cara tava assim, minha filha divorciou, está um horror. Meu filho está metido nas drogas. Meu casamento está rachado. O cara que disse no início. Ali eu vi a importância de ter unção na vida, de ter Deus na tua vida e de levar uma mensagem cantada. É a mensagem, eu chamo assim, a música ela abre portas. E na congregação é muito importante. Tão importante porque é uma palavra cantada. Tu imagina, diz um amigo meu, uma igreja que só tinha música vira teatro. E uma igreja que só tem palavra vira instituto bíblico. Então, ela tem que ter música, né? E tem que ter palavra. As duas coisas juntas. Uma reunião para ser... E oração. Sempre, 3 coisas que tem... Sempre digo assim, irmão, se o louvor, a adoração, Deus fluiu. A palavra fluiu e a oração fluiu, e passa a régua depois, porque já era, né? É bênção de Deus. Então, a música tem uma importância muito grande. E pode notar, quando as pessoas chegam na congregação, pessoas que nunca colocaram os pés na congregação, no início, na parte da música, a reação delas. Quebra barreiras, o cara pode estar brabo, o cara pode estar, não gosta de crente, não gosta de... Começou a cantar e disse, opa, para vou ouvir. E depois Deus vai fazendo a obra. Amém. É uma arma poderosa, né? Arma poderosa que Deus nos deu, uma linguagem, eu digo assim, uma linguagem... Alguém acha que a adoração é só música, eu digo, não. Música é uma linguagem de adoração. É uma expressão, né? Uma expressão, uma linguagem. Eu digo assim, como canto, para mim é a mais linda, né? Entre todas, né? Mas assim, é uma linguagem maravilhosa. Sim. E a gente olha biblicamente falando, guerras foram vencidas através do louvor, da oração. Né? O Senhor mandava o povo, vai lá e me adora, né? Deixa que eu vou fazer. Isso é uma coisa importante. Josafá né? Claro, Caso, né? Eu brinco que se Josafá eles soubessem essa música, eles iam cantar naquele... Cantaram, né? Porque a letra é Tua fidelidade é grande. Os caras só cantam. Chegaram lá, tava tudo... Não tinha um cara para contar a história, né? O senhor já tinha feito, né? E pastor, como é que foi essa transição assim do louvor? Claro, o senhor mesmo comentou isso no início. Não, eu quero só cantar. Mas quando é que foi a transição para pastorear, né? Para entender se foi com o Marcos Witt ou como é que foi esse entendimento e depois primeiro entendimento de que não, eu tenho que pastorear os músicos, eu tenho que pastorear e depois como pastor mesmo da igreja, como é que foi isso assim? Eu pastoreei com 28 anos. Jovem. Eu pastorei uma congregação na denominação que eu estava, eles chamam de presbítero, né? Eu achava até estranho, eu, com 27 anos, ser presbítero. Os meus colegas até meio tiravam sarro naquela época. Cara, presbítero, cara, pois é. Entendeu? Eu me achava meio... Porque a gente não tinha essa... Né? Mas era uma forma que Deus estava trabalhando com a minha vida. Eu me lembro que eu pastorei a primeira igreja com 28 anos. E Deus nos abençoou. Eu lembro também que o pastor Isaías estava começando. Eu levava ele pregar às vezes, né? Sim. Eu tocava o violão e cantava O Homem da Galileia vai passando, vai... E ele pregava dessa congregação. Sim. Então eu comecei a pastorear muito novo. Depois
eu voltei a pastorear em 2004, uma igreja de 700 pessoas. Grande. Entre a sede com mais 3 congregações, a sede é umas 300 e poucas pessoas, e mais 2 ou 3 congregações. E o pastor me deu, tu vai pastorear isso aqui. Que foi uma experiência também fantástica, né? Mas nesse meio tempo, eu sempre pastoreando, cuidando de músicos, ou jovens, né? Mas a experiência de pastorear a igreja mesmo foram essas 2 que foram muito importantes para mim. A primeira foi mais importante, que eu estava chegando com 28 anos, 27, 28 anos. Imagina, o diácono que estava sentado na plataforma, ele tinha 30 anos de diácono. Pá, antes de eu nascer, ele já era diácono, né, cara? Ele olhou assim para os irmãos assim, cara, esse guri, cara, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer com ele? E o pastor que foi me colocar, vamos dizer que me levou para ser o pastor, ele primeiro pregou e disse, olha, gente, Davi era um menino franzino. Davi era um menino que ninguém acreditava muito. E ele fez uma história assim, botou o Golias grandão e o Davi. E aí no final disse: eu trouxe o Davi para vocês. Então foi a experiência, mas a transição depois de todos esses anos, sim. Agora, mais pastoreando, não viajando praticamente, muito pouca viagem, me dedicando ao pastorado. Essa foi uma transição que já estava no meu coração há muito tempo. Né? Já estava no meu coração, eu vinha orando há um tempo já, Senhor, vai chegar um momento que eu sei que eu vou pastorear, vou cuidar de vidas, estar mais local, né? E é uma experiência também diferente. Às vezes eu digo, era bom só chegar e cantar e ir embora, né, cara? Mas agora tem que estar junto, tem que apacentar, tem que... As pessoas estão toda semana ali, né, pastor? As mesmas pessoas, tu conhece as famílias, tu conhece cuida as famílias, dos casos, tu faz parte das famílias. Com a música eu faço parte, como dizer, eu era menina, ouvia o senhor, agora estou nessa fase, né? Minha avó gosta muito dessas músicas, né? Mas é uma fase, cada um tem uma fase. Aí não, São fases, né, cara? Mas assim, mas Marcos Witt brinca com isso também, disse, irmãos, eu chego agora. Mas assim, é uma experiência nova, não digo nova, né? É uma repetição, mas de um outro parâmetro, né? Uma outra fase, né, da vida. Uma outra fase da né? vida. Sim. Né? Hoje mais maduro, né? Acho que a maturidade chega, a gente cuidando de vidas e uma importância tremenda. Sim. E uma responsabilidade muito grande chegar num domingo, uma igreja que está lotada e tu dizer, Deus, o que tu quer falar com esse povo? Trazer alimento, né? Não é o que eu quero falar, é Espírito Santo, e aí o que eu vou falar? O que tu quer que eu fale para eles? Qual é a necessidade hoje? O que tu quer passar para esse povo? Sim. Então, essa é uma responsabilidade sempre, né? Sim. Tanto faz ter 10 pessoas como ter 20 mil pessoas, é a mesma coisa. Sim. E o senhor citou o pastor Isaías. Como é que foi essa amizade? Onde é que vocês se conheceram? Como é que começou essa amizade aí com o pastor Isaías? Conheci o pastor Isaías num programa de TV. Eu estava fazendo os programas. Ele sempre disse que fui eu que levei ele para a TV, né? E foi verdade, né? Eu estava fazendo o programa e ele trouxe um tempo das fitas. Tinha umas Umatic, umas fitonas grandes, né? Ele trouxe para fazer uma propaganda de um dos pastores, creio que Carlos Anaconde, e Luiz Palau. E ele chegou e disse, tu podia falar assim dessa cruzada, desse trabalho? Posso. Eu olhei para ele, cara, e por que não fala? Ele olhou para mim como, senta aí. Assim, né? Estava gravando o programa, senta aí, meu. Aí ele sentou, meio sem jeito, assim, ligamos o microfone e disse, então tem aqui Isaías Figueiró, papapá. Então a gente se conheceu a partir dali. Tu foi, que legal. Foi um negócio muito interessante, muito legal, né? E uma coisa interessante também que, desde que eu conheci o Isaías, depois comecei a conviver mais perto dele, apesar que estávamos em lugares diferentes, eu senti algo de Deus, que, assim, algo muito interessante. Esse cara tem um chamado. Tem um chamado diferente. Né? Tem um chamado diferente. E comecei a andar mais perto dele, naquele então. E lembro que cheguei para o meu pastor e disse, pastor, tem o Isaías, assim. Sim, eu conheço ele desde guri. E realmente conhecia. Sim. Mas não tinha ideia do ministério. Claro. Já os anos se passaram. Sim. Eu disse, olha, o cara tá com as cruzadas, assim, papá. Quem sabe a gente testa ele aqui na cidade, né? Vou trazer ele, né? Sim.
Ele ficou um ano inteiro em Canoas, Que com as legal. tendas. Sim. E ali, pô, aí sim, eu comecei a cantar, fazer parte do louvor junto com o Paulo, naquele ano inteiro dentro da cidade. Então a gente ficou muito próximo. E isso aí começou a nossa amizade muito, desde 87, por aí. 87. Sim. 88 eu já ia lá na congregação me ajudar. Sim. Isso não tinha ainda Encontro de Fé, nem as tendas direito não tinha. Não era ainda. nem um embrião ainda, né? Não era uma Nada, ideia era embrionária. assim, éramos 2 garotos, né? Sim, tem história, né? Eu acho isso muito importante, pastor, porque a gente fala para uma geração mais jovem. Hoje a gente tem jovens adultos na igreja. Isso é uma coisa que me chama a atenção. O pastor Paulo Ganser, né? Lá em Viamão, às vezes ele pergunta: quantos aqui tem menos de 50 anos? Sabe, me chama a atenção, a maior parte da igreja tem menos de 50 anos, entre ali seus 30 e 50. E isso me chama a atenção, porque eu penso assim, claro que nós temos os anciãos, nós temos os mais jovens também, mas assim, o pessoal maior é essa idade, e eles são jovens adultos, estão numa primeira fase adulta assim, da vida. Sim, sim. E que talvez muitos se converteram há pouco tempo e não acompanharam todo esse processo que vocês já viveram, sabe? Eu vejo o pastor Isaías contando, boa parte eu vivi junto, assim, vendo como guri, né? 14, 15 anos, eu estava no Teatro Presidente, fui nas primeiras reuniões da Arabutã, né? Então, assim, eu vi muita coisa acontecendo, bem como o senhor falou, eu tive contato com o poder de Deus. Eu me lembro de ver o pastor Isaías dizer assim, um dia eu quero fazer o que ele faz. Eu me lembro que eu dizia assim, um dia eu quero fazer o que ele faz. Então, assim, tem muitas dessas pessoas não tiveram contatos, né? Contato com tudo isso que vocês viram, mas são histórias tão importantes da gente contar, da gente trazer. E marcantes, né? Porque eu vi Deus ali, eu vi assim, porque tu acreditar num cara que pouco tu conhece, mas algo testemunhar no teu coração. Teu interior, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. Testemunhando no meu coração, esse cara tem um chamado, esse cara tem um negócio diferente. E eu vou apostar nisso aqui. Aí foi quando eu consegui para que ele fizesse parte do programa de TV. Que também é algo inédito, né? A denominação abrir um espaço para alguém que não era, para participar do programa. E ali foi algo de Deus, algo de Deus mesmo. E aí ele começou a participar 5 ou 10 minutos, na época, dentro do programa Vida. Então, por isso que ele disse que eu coloquei na televisão. E foi um tempo muito especial. E as cruzadas, né? As cruzadas que eram um balaço, experiências assim, que a gente viu Deus fazendo coisas na cruzada. Eu vi aí para o interior com ele também. Cura, libertação, pessoas que eram possessas. Não era história, não, isso acontecia. Eu vi um dia de Canoas, um espírito se apoderou de um cara, ele ficou possesso, ele pegou eram umas cadeirinhas de ferro, lembra aquelas cadeirinhas de ferro que puxavam assim? O cara pegou a cadeira, atirou nele, ele só desviou assim, ó. Era uma flecha, a cadeira passou que era uma flecha. E a cara da pessoa se transformou, parecia um lobo, um bicho, foi um negócio muito, muito forte. Era um negócio... A gente estava ali, o cabelo, né? Então a gente viu muita coisa. E uma das coisas que me marcou muito, Felipe, foi o meu filho. Tinha uns 5, 6 anos de idade. Nós fomos em uma das cruzadas, que foi aqui por Novo Hamburgo, por ali. E ele sempre foi muito assim, dava as coisas de Deus. Ele muito cedo, com 3 aninhos, ele levantou a mão para aceitar Jesus na igreja. Né? Aí ele, aquele dia, disse para a mãe: eu vou lá na frente. O pastor estava orando para as pessoas. Eu vou lá. E ele foi. Aí o pastor Zé chegou e só colocou a mão e ele caiu. Aí ele voltou e disse para a mãe dele assim: hoje eu vi Jesus. Olha que legal. Então foi uma coisa que me marcou muito. Criança não vai inventar coisa. Mãe, a minha esposa perguntou: e o que tu sentiu? Quando eu vi Jesus. Olha que legal. E ele é um apaixonado por Jesus até hoje, né? Cara, negócio músico, né? Sim. Os 2 são músicos, meus filhos. E envolvidos no ministério. Um é pastor de louvor lá em Brasília, pastor de jovens. O outro é tecladista músico. Então aquilo me marcou muito. Sim. Eles sempre comigo, os 2 nas cruzadas, né? Junto com o pastor Isaías. Eu vi Jesus. Que legal. Então achei legal. É legal porque a gente convivendo junto, tanto eu e ele com o pastor Isaías, e a gente um acreditando no ministério do outro. Acho que isso é uma coisa... Essa amizade, essa cumplicidade, né? Isso aí mostra também, assim,
que existe uma igreja real, verdadeira, bíblica. A gente não é perfeito, tem os nossos desafios, claro que sim. Mas isso mostra assim, ó, que a gente está junto, que a gente crê no mesmo Deus, tem a mesma fé. E como isso causa um impacto, né, assim, no estado, nas nossas cidades. Como isso é importante. Eu fico assim, muito feliz, né? A gente já está aqui conversando já há um bom tempo, pastor, eu agradeço. Fico muito feliz porque eu entendo que a minha geração ela está sobre ombros de gigantes, sabe? Vocês abriram uma estrada, pavimentaram, agora está fácil para a gente correr, né? Porque agora nós temos também uma responsabilidade de juntos, isso é uma coisa que eu acho muito legal, essa convivência geracional. O pastor às vezes disse algo lá no Inside Day que me marcou, ele diz assim, né? Eu não acredito em substituição, eu acredito no andar junto. Eu também. Pô, que coisa forte, eu fiquei pensando naquilo ali, pô, mas isso é forte, porque tipo assim, não tem aquela ideia de empresa de substituir, né? Exato. O presidente tem que... Não, a gente vai andar junto, a gente vai andar um do lado do outro, e é juntos que a gente vai ser abençoado. Exato. E como isso é importante, porque para mim, por exemplo, que já não sou jovem, né? Posso dizer, já não é mais jovem, né? Não sou jovem, mas sou um pouco mais jovem, isso me traz segurança, porque eu sei que eu estou andando do lado de vocês, eu sei que eu não vou estar sozinho, eu sei que eu tenho, sabe? Amém. Eu gosto muito daquela frase que o pastor Isaías diz da questão do bastom, né? Uhum. Que a tocha, quando a corrida, né? Quando os caras levam a tocha nunca, ela está sempre acesa e andando, né? Uhum. Só que troca o cara que carrega o bastão e ninguém vê, né, cara? Sim. O mais importante é a tocha. Né? A tocha está ali. Sim. Então, sim, nós estamos levando o evangelho. Então, realmente, ele tem uma frase muito... Não é questão de substituir o cara, né? É andar junto e daqui a pouco o cara continua com a tocha e as pessoas nem se deram conta. Eu gosto muito de uma frase dele também, que eu digo, eu queria ter ouvido há muitos anos atrás, que a gente não quer mudar a visão, a gente quer acrescentar a visão. E essa frase, se eu tivesse entendido ela, eu não teria cometido algumas... Às vezes a gente quer mudar tudo, né, cara? Mas a visão é uma. Você pode acrescentar a visão. E isso é fantástico. Amém. Porque a essência é a mesma. Né? Você tem uma essência. Então você vai acrescentando algumas coisas com os ciclos, como cada geração, cada década, cada tempo, né? É como a música também, né? Tu vê que antes de 90 era a música, o nosso general é Cristo, era música de guerra, né? Depois eram as músicas de adoração, depois veio as músicas mais da promessa, né? E assim cada tempo tem, e é a mesma coisa na questão da igreja, das lideranças, né? Esses são seus ciclos e a gente tem que entender isso. E é bom conviver. Eu louvo a Deus pela liderança de hoje, que aprendeu a conviver com os mais jovens. E os mais jovens estão aprendendo a conviver com a gente. Amém. Isso é importante. Isso é bom demais. Amém. Pastor, muito obrigado por esse papo. Obrigado de novo. Eu que agradeço. Espero que tenha sido de bênção para a galera. Mas sem aí, dúvida. Né? A gente foi muito abençoado ligado. Aqui. Lembrando que eu sou gaúcho, né? Porque um dia me perguntou, me convidar no evento. Mas tu é aqui do Rio Grande do Sul? Pensei que tu era de longe. Isso é bom. Eu sou aqui, nasci em Porto Alegre, sou gaúcho, e com muita alegria no meu coração participar contigo aqui, Felipe, que Deus possa abençoar, possa levantar novos compositores, amém, trazendo canções do coração de Deus, canções dos céus, para que a igreja louve, adore, músicos com coração de adorador, coração de Deus, agradando o coração de Deus. Amém. Né? Pastores, obreiros, né? Talvez o cara é músico, está aí me ouvindo assim, mas eu sou apenas músico. Hoje tu é músico, né? Mas Deus tem um propósito muito maior. Não que o ser músico é um propósito menor, não. Vai acrescentar a visão. Sim. Então, daqui a pouco, Deus vai te usar em outras coisas e a música vai continuar sendo a tua arma de guerra. E vai ser algo assim, uma ferramenta tremenda para a tua vida. Eu digo isso porque hoje eu sou pastor e eu sei quando eu estou ministrando como a música me ajuda quando eu estou trazendo uma palavra. No meio de uma palavra eu paro e canto um pedaço da música e vejo como Deus toca as pessoas. Amém. Então, esse dom de música, essa questão... Isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Você tem que colocar no teu coração, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que tu é abençoado, né? Amém.
quantos queriam tocar no instrumento? Quantos queriam cantar, Felipe? É verdade. Aí Deus resolveu dar exatamente para ti. Sim. Então, assim, pega com as 2 mãos, abraça e diga: isso aqui eu vou usar para agradar o coração do Pai. Amém. E tu vai ver a diferença. Não vai te faltar nada. Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Deus vai cuidar de ti e ainda demais vai te dar a vida eterna. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado por esse papo. Então tá, pessoal. Tenho certeza de que vocês foram tremendamente abençoados. Que papo, hein? Que conversa super legal que tivemos hoje aqui. Então aí, compartilha com todos os teus contatos. Tira aí alguns segundos, manda para todo mundo, avisa todo mundo aí, que eu tenho certeza que todo mundo também vai ser extremamente abençoado. Certo, gente? Até o próximo episódio. Fiquem firmes em Jesus.